Existem situações na vida em que nós, mesmo tendo bondade, essa bondade é vista como fraqueza e a lição que devemos tirar de situações como essa é não mudarmos de forma a ficarmos mais amargos, em encararmos essa situação como se fosse toda a gente a fazer o mesmo, porque nem toda a gente é igual. Eu queria falar sobre isso, mas no ponto de vista da formação profissional, porque eu fui formador durante 20 anos e eu sempre me defini por fazer uma abordagem profundamente humana na minha relação com as minhas turmas. Eu sou naturalmente caloroso, embora eu no dia a dia seja calado e não, e não seja, até seja um bocadinho frio, mas nas turmas, visto que era eu que tinha que comandar a turma, por ser formador, eu nessas situações eu sou naturalmente caloroso, brincalhão, claro que dentro dos limites do respeito, embora às vezes também, por eu fazer uma brincadeirazinha, havia pessoas a querer continuar na brincadeira e eu depois tinha alguma dificuldade em voltar à seriedade da aula. Mas não era sobre isso que eu queria falar. E eu acredito genuinamente que o ambiente descontraído e positivo é um solo fértil para a aprendizagem. E foi sempre esta a minha essência que me levou a enfrentar uma das situações marcantes da carreira. É algo que ficou na cabeça. Claro que já aconteceram coisas piores, situações muito piores e mais. Só que esta, a nível sentimental, foi marcante. Tudo aconteceu numa turma de formação profissional do Estado, que era uma turma de nível 1 a passar para nível 2, ou seja, em Portugal, a antiga quarta classe e a preparatória, ou seja, o quarto ano e o sexto ano. Eu não me lembro se já estavam numa situação ou outra, mas começaram na do quarto ano, do básico dos básicos, e a turma era composta por desempregados que frequentavam de forma obrigatória para manter as suas regalias sociais. Não me lembro quais eram, mas devia ser o RSI e outras coisas. E então, neste contexto, como eu viria a compreender mais tarde, e eu já tinha muita experiência deste tipo de turmas, mas mesmo assim, era um caldo de cultura perfeito para frustrações deles, e depois minhas. Um dia, eu nunca tinha tido assim grandes problemas, só alguns, com este tipo de turmas, mas um dia os colegas dos meus formandos que não frequentavam a minha disciplina ou módulo, porque não estavam inscritos, mas eram colegas da turma, eles eram colegas de outras disciplinas, abordaram-me. Eles demonstraram um interesse autêntico pelo que eu ensinava e perguntaram se poderiam assistir às minhas aulas para aprender. Também desconfio que eventualmente quisessem estar ali para passar o tempo, para apanhar transporte ou outra coisa, mas vou acreditar que era para aprender. E eu, movido pela minha crença inabalável e no valor de partilhar conhecimento, e com o meu eterno impulso de incentivar a curiosidade, eu disse que sim, porque para mim era um ato simples de inclusão. No entanto, o que eu via como generosidade, um grupo dos meus formandos inscritos, que eu avaliava e que tinham obrigatoriamente que fazer os trabalhos, etc., interpretou como uma afronta. E eu mais tarde percebi que existiam desavenças profundas entre eles e esses colegas. A minha sala de aula ou sala de formação tinha-se tornado, sem que eu soubesse, um território em disputa.
A minha abertura para eles frequentarem quando quisessem, não quer dizer que fosse sempre, quando quisessem frequentar poderiam, eles olharam como uma tomada de partido no seu conflito interno, sem eu saber. E a situação escalou rapidamente para um confronto direto, onde eles acusaram-me de quebrar regras e me ameaçaram com uma queixa formal à direção. Pô, eu no fundo eu estava a quebrar regras, porque não posso. Eu também não posso deixar que filhos deles fiquem lá por não terem creche ou por ser greve. Também não posso deixar pessoas que que não são alunos de outras turmas, que são de fora, amigos de amigos, também não posso deixar. Mas eram da mesma turma, então não era tão errado, eu não considerava tão errado. Mas claro que se eles fizessem uma queixa formal à direção, eu no mínimo seria confrontado por alguém sobre a situação, a dizer que não podia fazer isso, etc. Então eu naquele momento eu não me calei, eu confrontei-os com a contradição dos atos deles. Eu disse algo do género: eu tratei-vos sempre bem, nunca vos fechei a porta, nunca vos dificultei nada, e agora vocês estão a ameaçar-me. Pronto, essa frase que os formadores costumam dizer indiretamente, de outras formas: olha, vocês não me chateiam que eu também não vos chateio. Ou seja, pode ser assim um bocadinho mais leviano, mas aqui já era uma ameaça, e então eu confrontei: então eu nunca vos fiz nada e agora vocês estão-me a ameaçar. Então a minha decepção foi grande, não apenas porque foi um desafio à minha autoridade, também foi uma traição e uma relação que eu julgava de respeito mútuo, não me pareceu a ser cumprida. E para manter o controle da situação e a minha integridade, eu fui obrigado a pedir que os outros saíssem. E eu tenho a certeza que eles entenderam, claro, ficaram tristes, apareceu-me. E eu até acho, estou-me agora a lembrar que um deles até namorava com uma que estava inscrita, e um deles, eram 2 ou 3, e um deles era porque ficava lá com a namorada, ele até se sentava ao lado, e até nem era mau que ele ia ajudando, porque ela não percebia muito daquilo e ele até percebe, e então ele ia ajudando, até estava a fazer um papel de ajuda. Os outros 2 eu já não me lembro quem era. Eu lembro-me de um dos que me confrontou mais. E para manter o controle da situação, eu tive que fazer isso, e foi um momento amargo, porque e esse momento amargo nasceu de um ato que tinha sido no início puro, uma situação de pureza de minha parte, e foi uma ferida emocional real, e a confiança que eu tinha com eles foi quebrada, e nos dias que se seguiram a minha atitude para com esses formandos específicos mudou radicalmente. Tive que manter um profissionalismo impecável, claro que tive que dizer bom dia e boa tarde, ensinar a matéria, e eu continuei a fazer isso, mas retirei-lhes o extra que define a minha forma de estar, a brincadeira e a leveza e a partilha pessoal, a confiança. Portanto, eles receberam um formador competente na mesma, mas perderam o formador humano que eu tinha que continuar a ser. E foi uma barreira erguida para a minha autoproteção, teve que ser. É claro que isso aconteceu mais com os que me confrontaram. Os outros tiveram a parte humana mais presente. E isto foi uma lição importante, só que a que mais orgulho veio a seguir, porque eu poderia ter ficado cínico com as turmas todas, poderia ter generalizado e fazer uma decisão do género que, para me proteger, trataria todas as futuras turmas, ou aquelas que eu também já estava a dar, com uma frieza profissional, mantendo a distância.
mas a minha natureza não me permitiu fazer isso. Recusei-me a deixar que 2 ou 3 ou 4 pessoas tóxicas de um grupo específico corrompesse a minha vocação. Não quer dizer que eu seja uma pessoa vocacionada para ser formador ou professor, mas tem algo em mim que gosto de ajudar. Então foi mais essa situação. Por isso é que a ser professor a tempo inteiro cansa-me, mas dar aulas a uma turma não me cansa, uma turma ou 2 por semana. 4 horas por semana não me cansa. Por isso faço vídeos e também não me canso. Sei que ainda os meus vídeos não ajudam tanto, mas cada vez mais estão a ajudar. E então eu continuo a ser o formador dedicado, acessível e por vezes brincalhão, que acredita que o coração do ensino está na conexão humana, embora eu, na vida pessoal, não seja assim, dessa forma, embora seja um bocadinho. E esta experiência também mostra outras situações da vida em que nós não é porque alguém tóxico fez alguma coisa que nós temos que mudar para toda a gente, generalizar. E então não temos que deixar que uma experiência que alguma pessoa tóxica nos quebra. Temos que fortalecer-nos com um discernimento muito aguçado. Temos que ser aguçados, temos que aprender que a bondade, por mais bem intencionada que seja, deve ser por vezes cercada por limites claros, especialmente em ambientes emocionalmente carregados, tóxicos. Mas acima de tudo confirmou que a minha verdadeira força como formador, neste caso, não estava em nunca ser magoado, mas em me recusar a deixar de confiar, mesmo depois de ser magoado. Pronto, os meus 20 anos de carreira, que eu dei um stand-by pelo menos há 4 anos, para cá, foram repletos de relações positivas, tive muitos momentos assim tóxicos, eventualmente depois um dia poderei fazer um vídeo sobre outro momento. Eu lembrei-me deste hoje e então estou a partilhar. E pronto, são um testemunho vivo que a minha essência venceu o cinismo e isto depois pode-se passar para outras coisas da vida, porque no fundo trata-se de relações humanas. Pronto, e o vídeo chegou ao fim. Cliquem em curtir, gosto, like, partilhar, comentar. Estou grato por terem assistido a este vídeo até ao fim. E esperem pelo próximo vídeo. E fui.